Salve, salve galera! Estamos começando mais um Domcasts, né? O podcast do Centro Universitário Dom Domênico. E olha, dia 20 agora de setembro, hoje é dia 16, dia 20 de setembro é o Dia Mundial da Limpeza e eu tenho, assim, a satisfação de receber aqui o professor Érico, professora Ana Paula, alegria receber vocês aqui. Bom, a alegria é nossa. Bacana, que legal, um papo, ó, super bacana, vamos falar eu queria começar esse bate-papo, a gente vai falar sobre o meio ambiente, né, mas eu queria começar falando, o Érico, sobre a Ecomove, que é uma organização não governamental que faz um trabalho fantástico aqui na Baixada Santista, mas eu vou deixar para você apresentar. Sim, a Ecomove é uma ONG, o foco deles é em educação ambiental. A gente faz limpeza nas praias, na Baixada Santista, né, vários locais da Baixada Santista. O foco é, além de limpar a praia ali, proporcionar educação ambiental aos banhistas, né, quem tá ali. E além disso, além desse trabalho de educação ambiental nas praias, eles também fazem educação ambiental nas escolas, Legal. na Baixada Santista, né, conscientizando ali as crianças a ao descarte correto do lixo na praia. O foco deles é isso. Que bacana, principalmente para nossa região. Agora, Ana Paula, professora, essa questão do lixo é natural, se você passou na praia, você vê aquele material, a gente é automático responsabilizar o consumidor, aquele que jogou. E é responsabilidade do consumidor, se deixar claro. Mas também tem a responsabilidade de quem produziu aquele material, do poder público, a gente tem que pensar nessas de uma forma ampla também, não? É, a gente tem uma situação que a poluição ambiental ela é histórica, né, ela vem junto com a evolução do homem, né. Uhum. Então o homem passa por tantas revoluções, né, uma delas é agrícola, que modifica muito o ambiente, ao homem se apegar à terra e modificá-la, né, domesticar animais e produzir insumos em massa, enfim, é a história da humanidade. Mas o que acontece? A gente tem sim uma responsabilização compartilhada, né. Então, por exemplo, na gestão das praias, né, a gente tem a gestão mesmo das praias, quem faz é o poder público, Sim. via a Secretaria do Patrimônio da União. Mas é óbvio que ela não consegue fazer lá de longe, né. Então ela tem uma ajuda da municipalidade para poder fazer essa gestão. Então eles montam um plano de gestão e a municipalidade é que vai trabalhar isso. E vai detectar os causadores de impacto ambiental, né, então um comerciante, uma indústria, um fabricante, então há sim uma responsabilidade em cadeia, né, o ciclo de vida do produto vai desde o produtor até o consumidor final, a responsabilização. E aí a gente tem que trabalhar, né, professor, a questão da educação ambiental, porque o consumidor tem uma responsabilidade direta, né, no descarte ali na praia, né, prejudicando o uso, e a vida óbvia, a biodiversidade, os animais e o uso da econômico da praia, né, através do turismo. Entendi. Professor, tem se falado muito na questão do microplástico, por exemplo, né. Dentro da sua experiência, dos seus estudos, né, o professor é um pesquisador, eh, qual o material que mais se encontra hoje, que o pessoal mais costuma mais deixar na faixa de areia ou que mais é encontrado no mar? Sim. A depende da praia Tá. que está sendo analisada ali, né. Praias centrais, onde tem muito turista, muitos banhistas, né, pessoal daqui, pessoal de fora, enfim, né, muitos banhistas ali na praia, em época de temporada, em finais de semana, o que mais você encontra ali são produtos de consumo local. Então pratos, colheres, copos, né, o pessoal consome ali nas barracas e acaba descartando ali na areia, nessas praias. Praias mais desertas, a gente vai encontrar outros resíduos, por exemplo, a gente encontra o sofá na na praia, né. Por quê? É, sofá. Ele vem pela força da maré. Então a própria maré, numa baía fechada, vai acabar trazendo ali, levando, né, esse equipamento sofá, geladeira, enfim, né, equipamentos grandes e acaba indo para a praia, poluindo ali o meio ambiente. E também tem resíduos que vêm dos canais, né, nos canais eles vão levando das casas, né, das pessoas na cidade,
acaba também descarregando na praia. Tudo vai para praia, tudo vai para praia, tudo vai para praia, tanto mar como cidade, né. A praia, ela vai receber toda aquela carga de poluição, tanto marinha como da própria cidade e da população que está ali consumindo. Eu vi uma matéria outro dia, não sei se o pessoal que está em casa está acompanhando a gente, viu também, imagino que sim, de encontrar, lixos, material reciclável, embalagem de outros países. Isso é cotidiano, é rotineiro? Tem experiências da Ecomove nesse sentido, não? Sim, a Ecomove já encontrou em algumas praias do litoral de São Paulo resíduos internacionais. Olha, esses resíduos internacionais vêm de diversas partes do mundo, né, da Ásia, enfim. Possivelmente eles são descartados dos navios, dos navios mercantes, né, e também de cruzeiro. Os navios descarregam ali, descargam, os tripulantes descartam no mar e consequentemente vai para a praia. E também pode ser que venha da própria maré, a própria força da maré vai acabar levando lá. Entretanto, esse problema não é só local, é um problema mundial, é um problema global. A gente tem mesmo, né, uma questão com as correntes marítimas, isso é provado, você, vai encontrar lixo internacional vindo, porque a marítima traz mesmo, mas também pode ter esse descarte indiscriminado, esse descarte, infracional mesmo, né, a pessoa faz com dolo, com o propósito de se livrar de um lixo, em um local que teoricamente não é de ninguém. Porque a competência, na verdade, a soberania de um estado, as pessoas pensam assim: "Ah, a soberania ela só vale dentro da parte terrestre", né. Então quando se fala: "Ah, onde um país é soberano?", ele é soberano no território nacional dele, no subsolo e na coluna de ar correspondente. Mas isso vai além. Então a gente tem uma faixa, né, que é a faixa costeira, toda a faixa costeira, a gente chama isso de mar territorial. Mais ou menos ele tem uma faixa de 22, milhas náuticas que dá, eh, eu agora não me recordo quanto que dá em quilometragem. Ele dá acho que 2 vezes mais do que isso em quilometragem. E o que acontece? Ele é uma faixa são 12 milhas marítimas que corresponde a 22 quilômetros. Então é bastante espaço. Esse espaço, ele é competência do estado. Então, o estado pode, nesse espaço e mais o espaço em dobro, até 44 milhas náuticas, que a gente chama de zona contígua, fazer, toda a averiguação, fiscalização aduaneira, fiscalização ambiental nessas 2 faixas. O mar territorial é território soberano. A faixa contígua, faixa de fiscalização. Então o país pode visualizar qualquer descarte absurdo que aconteça nessa faixa e abordar o navio mercante ou o cruzeiro que faça esse descarte ilegal. Qual que é o problema? A gente tem, depois disso, depois da zona econômica que o país exclusiva que pode, supervisionando, utilizando, que ela vai até 200 milhas náuticas, a gente entra no alto mar. Aí essa é a faixa que a gente chama assim, terra de ninguém. Aí os países ou os São as navios águas internacionais. são águas internacionais, então nessa faixa ninguém exerce uma soberania, mas essa faixa é de todos, né. Então o que acontece? Há muitas vezes um descarte criminoso ali de produtos que acabam chegando na área costeira de países, e aí a gente vê embalagem internacional, né, produtos internacionais. Era isso que eu ia falar, eu ia te perguntar agora, porque assim, cada país tem a sua legislação, né, e aí tem acordos, tem convenções internacionais, então mas, esses acordos ou a legislação do país vai servir para aquele território ou ele tá porque assim, eu imagino que deva ter, por exemplo, uma legislação para um navio atracar no Porto de Santos. Sim, existe isso. Então, o que acontece? O planeta é como se a gente tivesse, assim, todos os estados são como se fosse uma casa com vários irmãos. Uhum. Cada um tem a sua própria soberania, e eles precisam se entender fazendo acordos ou convenções internacionais, e essas convenções internacionais fazem eles criar uma uniformidade de tratamento. Muitas vezes os países são signatários, eles assinam e depois eles não conseguem cumprir, acontece isso. Mas, por exemplo, a gente tem uma convenção que é a Marpol, né, que ela cobre os portos e os terminais portuários.
Então, todos os navios que atracam dentro dos portos, eles têm que cumprir uma normatização de como é que eles trabalham o lixo. Então, todo lixo ele precisa ser tratado, catalogado, ele dependendo do tipo de lixo, ele vai para um container diferenciado, ele é transportado para dentro do território e vai ser tratado, separado, incinerado, reciclado, reutilizado, e aí o rejeito, aí sim é descartado. Mas tudo isso é fiscalizado e monitorado, por um plano de gestão de cada porto. O Porto de Santos tem um plano de gestão do resíduo sólido dos navios, tanto no terminal quanto dentro do porto. E aí ele não pode jogar óleo no mar, De jeito nenhum. tá. O Érico, a Ana Paula estava falando agora sobre essa questão, achei interessante de que nós vivemos numa casa com vários irmãos tomando conta cada um de um cômodo. A gente precisa ter essa visão também, né. A gente está avançando nessa questão até que filosófica, né, falou assim: "Olha, a casa vamos jogar isso aqui fora". Fora para onde, né? A casa é a mesma. A gente está melhorando essa visão de mundo e de ecologia, não? Infelizmente não. Eh, Esse é um grande problema cultural. Eh, o problema é que as pessoas esquecem isso, né, que a gente vive realmente num globo fechado. E tudo que acontece aqui fica aqui, né. A água que a gente polui, ela continua aqui no planeta. A a praia que a pessoa que frequentou ali, ela vai frequentar amanhã. Aquele lixo, aquele resíduo que ele jogou inadequadamente no corpo aquático, ele vai comer, vai se alimentar de um animal que está naquele corpo aquático, que está contaminado. Adorei corpo aquático, né, fiz só uma coisa só. Uma coisa só, ele vai se alimentar. Então ele vai se alimentar, o animal que comeu aquele outro animal, ele também vai ficar doente, ele também vai se contaminar. E o ser humano como topo de cadeia, ele vai acabar adquirindo também essa contaminação. Essa é a questão do microplástico que tem que se falado bastante, Sim, né, o pessoal tá meio assustado aí com essa questão de encontrar o microplástico no corpo humano, essa coisa toda, né. sim, com certeza. E com certeza temos muito plástico já no planeta. Eu coletei um dado aqui interessante, que, hã, dentro desses estudos, que anualmente cerca de 25 milhões de toneladas de lixo são despejados no mar em todo o mundo, Olha só. segundo a ONU. E 60 a 80% do total desse lixo são plásticos. Aí, um outro dado que realmente assusta é o dado de que, por minuto, 1 milhão de garrafas plásticas é comprado no mundo, ou seja, a hora que você compra, você está distribuindo isso dentro do planeta. E isso tem que ter todo um ciclo de vida, e a gente chama de logística reversa, quando a gente consegue captar esse plástico e ele ser reutilizado dentro de um ciclo virtuoso, né, que a gente chama, que é uma economia importante, que a gente chama de economia circular. Se a gente, por exemplo, trabalhar o que vocês trabalham dentro da ONG, que é uma conscientização para a educação do consumidor final, o consumidor dentro da casa dele, ele consegue pensar: "Puxa, eu preciso fazer uma coleta seletiva de lixo", realmente fazer a distribuição, coleta não, né, mas ele fazer a distribuição do lixo dele, o que é plástico, o que não é, o que é orgânico, né, e aí ele conseguir, preparar isso para que a coleta seletiva passe na casa dele e consiga levar isso. O que tem que ser descartado, vai ser. O que é orgânico, pode ir para compostagem. E o que é plástico e outros derivados, pode ir para dentro das cooperativas. Sim. Então, as cooperativas hoje, elas são uma fonte de emprego e renda e um local onde a gente pode trabalhar essa diminuição da pegada ecológica, né, de cada um. Então, olha que gostoso, você está dentro da sua casa, você só fez a organização do teu lixo e alguém está trabalhando na diminuição da tua pegada ecológica. E tá gerando renda. E você está também beneficiando, gerando renda, emprego, dignidade da pessoa humana, que é o que a gente mais precisa, né. Porque no mundo que tudo é tão, né, vamos dizer assim, selvagem, no mau sentido, porque o selvagem aqui nessa conversa é do no bom sentido, né. Falando dessas
selvageria do mau sentido, eu não sei se vocês já ouviram falar daquele termo do greenwashing. Não. Greenwashing, traduzindo para o português, é a lavagem verde, né. Hoje, indústrias, fabricantes e até bancos, oferecem para o consumidor investimentos verdes. Falam: "Olha, investe aqui, talvez o rendimento seja médio ou razoável, mas você está fazendo uma diminuição da pegada ecológica, que a gente, eh, no final a gente está jogando dinheiro para quem, planta árvore, quem aumenta a pegada né, da diminuição da emissão do carbono", ou então, lança um produto que fala: "Olha, esse diesel aqui", que aconteceu na Alemanha, os 2 casos são da Alemanha, de um banco alemão e de uma montadora alemã, que ofereceu um produto falando que tinha uma emissão menor de carbono, por exemplo, e na verdade todos os computadores de bordo faziam uma mensuração errada. Hum. E aquilo foi descoberto, e o investimento também, o banco mesmo falou: "É, o investimento era bom, mas o marketing exagerou na pegada verde, que não tinha tanto". E na verdade eles são a lavagem verde, o greenwashing. Então, é o que você falou, será que a humanidade está conseguindo ver que é tudo um corpo só, o corpo aquático, o corpo terrestre, o corpo do planeta é uma coisa só. E se a gente, puxa, né, a sardinha para o nosso lado, a gente vai ficar numa briga que não tem sentido, né, a gente está destruindo o próprio planeta. Assim, a gente acompanha, por exemplo, aqui no Guarujá tem a cooperativa Mundo Novo, que busca atender toda a demanda de resíduos do município. É claro que não consegue, né, porque, assim, a demanda é muito grande. Eu me reflito, às vezes, eu fico olhando o pessoal trabalhar e eu fico pensando assim: essa questão da reciclagem, se ela faz muito sentido, porque a gente vê muito o depositar muito a confiança e a responsabilidade nessa questão da reciclagem. É claro que as cooperativas são excelentes, têm um papel, né, extremamente importante, gera renda para essas comunidades, mas às vezes eu me pergunto assim: a gente não precisaria parar de gerar resíduo? Será que nós não precisaríamos voltar ao papel? Mas Sim, porque é teria muito que repensar, né. conta. É. Uma das coisas que a Europa se propôs, né, com uma política, vamos dizer, de repensar isso, é tirar o saco plástico, Sim. realmente por lei, é a União Europeia como um todo, Hum. né, para diminuir isso, porque, por exemplo, um saco plástico parece inofensivo, ele pode, o animal marítimo, né, ele pode engolir o plástico, ele pode, se asfixiar com plástico e ele pode se lesionar, porque às vezes prende uma pata, e eles resolveram tirar isso. Todos os canudos plásticos, né, e copos de papel, de plástico da região das praias. Mas e o mundo e o resto do mundo, né? É, é. É um início, de repente, né, mas eu imagino que deva ter um lobby enorme aí da, né, da própria indústria, né, porque na realidade o capital não quer perder. Agora, professora, eu vou só daqui a pouquinho eu vou puxar esse bate-papo aqui para o Érico. Agora, a senhora tem você, né, vou chamar, me permita, tem um papel aí, tem uma especialização na área do direito e tem também uma questão do Ministério Público, porque quando a gente fala assim, olha, por exemplo, a ONG faz um acompanhamento, tem a retirada desse papel, tem material, né, de outros países, né, que vem parar aqui nas nossas águas como se fosse algo diferente, e tem a empresa que não coleta, ou muitas vezes o Ministério Público, o poder público não consegue fazer ou não faz o papel dele. Aí tem a questão legal, né, porque aí eu imagino que entre aí o papel do próprio MP, né? Então, o trabalho da sociedade civil, através das organizações não governamentais, isso é muito eficiente, porque na verdade o que que eles fazem? Eles trabalham, acho que a ONG também, né, a ONG que você representa, ela também faz, né, esse trabalho associado com a indústria, empresas de limpeza, não é isso, das cidades?
E aí eles fazem e geralmente se entrega uma tabulação do lixo que é encontrado para quem é de direito olhar. E quem é de direito no nosso estado olhar? O Ministério Público. Porque veja só, quando a gente fala de direito ambiental, direito a um ambiente limpo e agradável, respeito ao ambiente, a gente está falando de um direito que não é individual, ele é coletivo. A gente chama isso de meta-direito ou direito transindividual. Ele transita entre os seres, né? E não só em relação aos seres humanos, a todos os seres. E para representar isso na justiça ou para investigar isso, a gente precisa ter um legitimado extraordinário, que está previsto em lei. Um deles, e o mais importante, é o Ministério Público. Então, quando esses dados chegam ao Ministério Público, ele pode identificar, nossa, tem aqui, a gente está conseguindo visualizar que tem uma coleta de resíduos sólidos dentro da área costeira, num número muito marcante, vindo de um determinado fornecedor. E aí, o Ministério Público pode fazer várias ações, mas uma delas é entrar com inquérito civil, para ele aumentar essa investigação, notificar extrajudicialmente esse fabricante, esse comerciante, enfim, qualquer pessoa que tenha que responda pela marca, né, daquele resíduo, para conversar e pode inclusive fechar o que a gente chama de TAC, que é um termo de ajustamento de conduta extrajudicial. Eles conseguem fazer um acordo para a empresa ajustar a atividade dela para que modifique essa realidade de dano ambiental. Agora, isso também pode, não dar certo. E aí o Ministério Público, ele é legitimado a instaurar uma demanda no Poder Judiciário, que a gente chama de ação civil pública, onde ele representa esse direito coletivo, que é um direito ambiental, pro società, que a gente fala, né, uma expressão em latim, para a sociedade, em benefício da sociedade. E a partir desse processo, ele pode inclusive conseguir um acordo judicial ou então até uma condenação dada pelo juiz a essa empresa, uma multa diária ou até uma condenação em dinheiro pelo dano ambiental causado. Perfeito. Agora, o Érico, quando você fala assim nessa questão da praia, faixa de areia, eu até ri aqui quando o Érico falou sobre a questão do sofá, né, porque você não pensa que você vai encontrar um sofá, né, mas tem a questão eu imagino que seja o microlixo, né. Sim, Dentro do microlixo, o que que mais se encontra? bituca de cigarro. Bituca de cigarro. Inacreditável número de bituca de A cigarro, pessoa fuma na praia. é inacreditável. Tem algumas ações aqui mesmo na cidade, algumas praias daqui, eles colocam, equipamentos, né, para as pessoas usarem, vamos dizer, né, na praia. Mas eu imagino que é uma quantidade muito ínfima perto da demanda, né, ali de pessoas fumando. Se fosse Rio de Janeiro, devido ao contexto histórico do Rio de Janeiro, que é o contexto histórico lá da época real, quando a família real veio para o Brasil, comer frango era muito nobre. E aí quando a população teve acesso ao frango, gostou de comer frango na praia. Então nas praias, a poluição além da bituca de cigarro, Hã. é também pedaços de ossos de frango. É a praia do Rio. É Copacabana, Que coisa. eu sabe, E tem isso. E aquelas a abertura da latinha, sabe, aquilo também se encontra a rodo, né. Assim, que frango com uma cerveja dá certo. é bom, mas não ao menos é orgânico, nós poderíamos fazer isso, professor? E que é muito contado também de microlixo, são pinos, né, de drogas, né, podendo ter encontrado também. Esses pinos eles vêm do do esgoto doméstico, Olha só. também tem bastante também nas praias. Falando nisso, Lauro, eu até trouxe um dado interessante, a gente estava falando de lixo internacional, né, e infrações em relação a isso, e agora você falou dos pinos, né. A gente tem um verão do Brasil que foi icônico, foi conhecido como o Verão da Lata, não sei se você já ouviu falar disso. O Verão da Lata foi, entre 1987 e 88, um navio, de procedência internacional, ele estava nas águas brasileiras e, existem rumores, né, que a Polícia Federal ia abordar o navio e eles estavam com carregamento de cannabis, em latas de sardinha, de 1 quilo, 1,5 quilo.
Só que eram umas 13.000 latas por aí. Quase um santo de pau oco ali, né. E aí eles resolveram que para o bem, o santo de Paola ia ter que abrir as portas e aquilo tudo foi para o mar. Então, por cerca de 2 anos, foi encontrado do litoral do Rio de Janeiro, que era onde estava o navio ali, eh, né, localizado, até o Rio Grande do Sul, esse resíduo de latas. Então são muitas latas encontradas durante um período grande. Por quê? Por causa da força das correntes das marés, né. É considerado um lixo, né, um resíduo sólido que foi, descartado ali, mas por um motivo, criminoso, né, para não ser pego. Existem rumores, outras enfim, o boato é grande, né, mas foi conhecido como o verão da lata. Verão da lata, não. Os pescadores que encontraram, levaram à polícia, falaram: "Encontrei uma lata", e eles mal sabiam que iam encontrar toneladas. Eu jurei que eu não ia, entrar nesse assunto, que ia deixar para um próximo podcast, mas a gente estava conversando aqui com o Érico antes dela chegar, e nós falamos sobre essa questão de substâncias tóxicas encontradas, na água. A gente poderia, eu falei: "Não, Érico", o Érico falou: "Não, a gente poderia deixar para um outro programa, mas a gente vai dar uma pincelada, pode ser? Você me permite?" Como é que tá isso, hein? Porque olha, de cocaína a êxtase, eh eh, na Baixada, né. Sim, pesquisadores, encontraram, né, em em animais ali costeiros, né, com ostras, mexilhões, etcétera, uma quantidade expressiva de cocaína. E também foi encontrado êxtase agora, né, também no corpo d'água. Eh, Tem estudos, dizendo como que esse resíduo, né, esse metabólito chega ali no corpo marinho, a pessoa utiliza a droga, essa droga ela vai ser metabolizada no corpo da pessoa e vai ser excretada no esgoto. Não existe um tratamento adequado para esse tipo de contaminante, esse contaminante acaba indo para o mar, o animal absorve aquilo ali. Tá. Quando eu vi essa matéria, Muito eu pensei que interessante. isso fosse eu pensei que fosse esse caso da lata, eu falei: "O pessoal deve estar jogando aí pra fora", não, Não, isso consumo urbano mesmo, consumo urbano. Também tem, claro, né, descartes incorretos dos navios, né, de cocaína, de drogas, tanto se mas o que é muito encontrado é realmente de esgoto doméstico. Que coisa, hein. Mas nós vamos você promete voltar aqui, né, pra trazer essa falar sobre isso, mas trazer esse tema, pra gente poder estar aprofundando. Gente, eu vou agradecer aqui a participação de vocês, né, que maravilha, que legal. E olha, são assuntos sérios, mas debatidos assim, né, de forma leve, tranquila, né. Bem São muito interessantes e fazem parte aí da nossa realidade hoje, né, então, só aqui para a gente fundamentar, por que é tão importante essa conversa sobre, eh, os danos ambientais e a discussão sobre o clima no Brasil. No Brasil e no mundo, porque a gente tem encontros anuais, né, na COP, que são a convenção das partes, né, onde os países se encontram, quase 200 países se encontram para tentar fechar esses acordos e convenções internacionais para conseguir reduzir a pegada ecológica da humanidade. E, hoje a gente tem aí para o final do ano uma novidade no Brasil, a COP vai ser no Brasil, em Belém, a COP 30, de número 30, vai ser realizada em novembro agora, em Belém. Então a gente vai estar recebendo esses países aqui. Por isso que é muito atual também para a gente estar olhando esse assunto. e acompanhando a COP30. Perfeito. Nós poderíamos marcar também eu acho que isso dá tema para um podcast bonito, Aprofundar, né? a gente aprofundar um pouquinho a COP30. Inclusive eu senti, não sei se vocês sentiram isso, é maldade da minha parte, mas ficou uma coisa assim meio que na imprensa assim: "Olha, COP30 tem problema disso, tem problema daquilo, tal, tais chefes de estado não vão participar". Aí eu falei: "Gente, é um assunto tão importante para a gente trazer uma visão positiva, né, que existe algumas coisas que vão sendo, é claro que sempre vai ter um problema ou outro, mas que vai sendo Sim. realizado sua manutenção, mas que a gente precisa ter essa visão positiva, né, professora. Fala assim: "Olha, a COP30 é algo importante, esses acordos precisam ser cumpridos, a gente precisa discutir isso, né". Uhum. O Brasil é um bom negociador, conhecido como um bom negociador internacional,
faz um trabalho bom na OMC, fez um trabalho bom na parte ambiental. Desde a Eco 92 a gente tem um bom histórico isso, de ser É, um bom, hoster, né, assim, bem, para receber os países e conversar. Eu acho que vai ser um sucesso, se Deus quiser. será. Professor Érico, o Dia Mundial da Limpeza vai ter uma ação da Ecomove com outras organizações, eu imagino, e com a sociedade civil e com o poder público. Qual praia que vai ser? Eles vão fazer a Praia de São Vicente. Sim, e vai ter no Guarujá também, não? Também, vai ter Vai Guarujá, Santos, São Vicente. Guarujá, Santos, São Vicente, Isso, com outras ONGs. com outras ONGs. Guarujá, salvo engano, é na Praia do Tom. Se eu não me engano, é Praia do Tom. É isso. Sábado, das 9 ao meio-dia, eu imagino que São Vicente também. Né? Uhum. Normalmente é o período da manhã. Ensinando mãe. Período da manhã. E a sociedade civil, ela se organiza de qualquer jeito. As escolas, as bases, as escolas de canoa havaiana, elas também, a região de Santos, Guarujá e São Vicente, elas se organizam para sair com os alunos e captar resíduos nas praias da região e voltam com as canoas cheias de lixo e jogam fora. Para mim isso é lindíssimo, né? O pessoal do esporte, ó, 10. Tem um projeto eh, onde os pescadores estão indo buscar, Ah, que legal. principalmente na época de defesa, ou época, né, que não pode pescar, e aí ela tem uma ajuda de custo do poder público para trazer esse material. Aqui no Perequê tem um projeto assim, eu achei super legal, é fantástico, né, tá certo? Né? Da Prainha Branca também. Na Prainha Branca também, né? Mas é isso que é, né, a participação da sociedade civil. Tem um grande mestre, budista que fala o seguinte: "O melhor ensinamento que você passa é um ensinamento pelas costas. Toma. Não é o que você explica aqui, É. ó, de frente, e não é o que você fala: 'Olha, faz como eu estou te falando', ou 'faz assim'". É. É quando você está fazendo aqui, o outro está te olhando nas costas: "Ó, você como é que você faz?". Aí o cara aprende: "É assim, faz". Essa é a melhor forma para educar os filhos, né? E quase ensinar pelas costas, ter aqui. Testando mais uma vez. Ó, prazer é todo nosso. A gente, na próxima semana, tem mais podcast, tem mais Domcast para você. Toda semana, assuntos pertinentes, relevantes, importantes, discutidos assim, refletidos de forma